A comunidade da zona rural não foi esquecida pela igreja na área educacional. Muitas comunidades indígenas e povos brancos aprenderam a ler e escrever através da igreja Nossa Senhora da Conceição. Abriu uma escola aqui, né, que ele sabia da necessidade também das pessoas. E pelo que deu para me perceber também, depois que eu cheguei aqui, que precisa muito mesmo de uma escola aqui, que tem muita criança e as crianças não sabem ler, nem os pais também não sabem ler. O Padre Paulino, uma das grandes peças fundamentais da Igreja Católica na evangelização aqui do município de Sena Madureira, enfatiza a importância que é a comemoração de 100 anos de existência da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Todos os 100 anos têm importância. Uma pessoa que vive 100 anos é prestigiada porque é uma vitoriosa contra o tempo. É muito mais uma instituição como o Servos de Maria, que esse ano querem festejar e lembrar este acontecimento. 100 anos da paróquia de Sena Madureira. Claro que a paróquia de Sena Madureira é um marco também. A lembrança dos 100 anos da paróquia de Sena Madureira é um marco histórico na história do Acre. Portanto, é necessário realmente lembrar esses 100 anos. Para nós é uma alegria, porque vivemos 100 anos. Nós vivemos comemorando 100 anos. E para aqueles que estão aqui em Sena Madureira, como os 100 anos de Sena Madureira, a cidade, foi um acontecimento, para nós da paróquia de Sena Madureira, comunidade religiosa de Sena Madureira, os 100 anos é um acontecimento que nos faz pensar e nos dá alegria, porque é, para assim dizer, uma vitória no meio do tempo. Onde tem o cruzeiro era a antiga igreja. A primeira igrejinha foi feita pelos cearenses à margem do rio. Claro, o rio era o sinal de movimento, sinal de novidade. Todas as novidades vinham do rio. Nós, no Brasil, o Acre era uma história. Era como pensar a lua no nosso tempo. O último trechinho do imenso Brasil, que foi conquistado, por assim dizer, após da Bolívia. Neste centenário, a Igreja Matriz já evoluiu muito e hoje conta com vários grupos de evangelização, que vai de grupos de jovens a monitores, catequistas e até programas de rádio, para levar fé, otimismo e a presença de Deus aos locais mais distantes do município. Com tantas bênçãos e evangelização, a Igreja Católica já passou por momentos tristes, como a perda fatal do bispo Dom Jocundo, que ocorreu no dia 28 de setembro do ano de 1971. Era por volta das 10 horas da manhã, quando o avião DC-3 da Cruzeiro Linhas Aéreas decola com destino a Rio Branco. Na aeronave estavam 28 passageiros e 4 tripulantes a bordo, entre eles o bispo Dom Jocundo. O que parecia ser uma viagem tranquila, transformou-se numa tragédia. Após 5 minutos de voo, o avião apresenta defeito em uma turbina, onde faz um dos motores parar. O piloto tenta voltar pista, mas não consegue. Com o motor parado, propendo para a esquerda, a aeronave da Cruzeiro faz uma curva rápida e começa a cortar copas de árvore. Uma asa bate contra uma grande árvore e perde o controle total, e o avião cai na boca do Caeté. O avião explode. A explosão é ouvida por toda a cidade, e um pavoroso incêndio começa a acontecer, que leva todas as pessoas à morte. Os moradores da boca do Caeté viram quando o avião passou voando baixo, e logo em seguida ouviu a explosão. Ao chegar no local, depararam-se com chamas e muitos corpos carbonizados. Lá. Aí foi aqui no rumo do centro, dando a volta.
Aí ouvi o barulho dele batendo nos paus aqui, perto já, 10 minutos, onde ele bateu no primeiro pau. Aí veio devagar, começou agora daqui a 200 metros, e começou a triscar geral nos olhos das aves. E aí caiu. Aqui a 100 metros, ele perdeu a primeira asa, do tamanho dessa mesmo. Aí, que ele vinha, o caminho dele era ali, aí direito tinha pista. Aí, no que ele arrancou a asa, aí rodou mais para baixo assim, que ele já, aqui ele caiu a cabinha, que tinha um aricuri bem grande, velado aí, e a hélice cortou o aricuri assim, quase um palmo de fundura. A hélice enrolou todinha, mas ele virando aí parou. Só sonhava ele caindo numa árvore, né, que tinha aqui. Pedia para o meu marido vir cortar a árvore e ele dizia que não, era superstição. Acabasse com aquilo, que isso não vogava. E nunca veio derribar. E do jeitinho que eu vi em sonho, eu vi na realidade. Eu só ouvi barulho mesmo do avião, da máquina, né? Mas de cristão não ouvi barulho de nada, sim da população de fora. Muita gente gritava e chorava. A terra estremeceu quando ele explodiu. Quando ele caiu um pouco, né? E quando ele explodiu, foi maior, que chega, balançou a terra. Não tive coragem de olhar. A minha vizinha que pelejou para mim sair para a sala para olhar e eu não tive coragem. Até hoje a senhora ainda relembra as imagens desta tragédia? Minha Nossa Senhora, e como me lembro. Me lembro como que tenha sido, bem dizer, nesse instante. E peço a Deus guardar na memória para sempre. No local do acidente, foi construída uma capela com os destroços da aeronave. Hoje, infelizmente, parte dos objetos foram furtados. Mas a lembrança da grande tragédia que vitimou Dom Jocundo nunca será esquecida pela comunidade de Sena Madureira. Aconteceu também na Igreja Católica um conflito que ocorreu entre soldados do Exército e polícia, onde houve tiroteio dentro da Igreja Matriz. E do lado de fora, um dos soldados foi morto. Na história da Igreja Católica em defesa da floresta, incomodou muita gente na época de 80, onde o vigário Padre Paulino foi ameaçado de morte. E a comunidade católica foi às ruas em uma grande procissão em defesa da Amazônia e a vida do vigário. O prefeito da época, Aguinaldo Chaves, fala sobre o telefonema que recebeu, avisando de que o Padre Paulino estava sendo ameaçado. Eu recebi um telefonema do Dom Moacir que avisasse o Padre Paulino que havia alguma conversa de ameaça de morte para ele que tomasse as devidas providências aqui. Fizemos uma grande manifestação aqui, que teve gente que veio de Rio Branco também, de Chapuri, dando o integral apoio ao Padre Paulino. Nós nos reunimos aqui no pátio da igreja e depois saímos em procissão e chegamos até a praça. Quando chegamos na praça, fizemos a grande manifestação a favor da vida do Padre Paulino.